Sabe aquele amor de primeira vista por um carro que dá vontade de levar para casa no primeiro fim de semana, mas depois de alguns meses a paixão esfria quando chegam as contas? Esse esfriamento tem um motivo e hoje eu vou demonstrar com números reais quanto custa manter um carro por mês no Brasil. E não é clickbait, eu mostro tudo: combustível, IPVA, seguro, manutenção, estacionamento, depreciação e ao final de tudo dou um exemplo prático para um carro usado, porque é aí que o brasileiro tem mais chance de não morrer de dívida. Então fica até o final, pois tem dica prática para reduzir os gastos e por que a maioria dos brasileiros tem focado em carro usado. Essa resposta é muito óbvia. Comprar 0 km no Brasil costuma queimar seu dinheiro muito mais rápido, pois o financiamento tende a dobrar ou triplicar o valor do carro e depois você tem uma forte desvalorização do seu carro no primeiro ano ou até quando você sai da loja e as parcelas engolem seu fluxo. O mercado de usados está mais aquecido e com desvalorização menor do que já foi. Ou seja, você consegue achar um carro confiável por bem menos e perde menos dinheiro ano a ano. Pesquisas de 2025 mostram que a desvalorização média do mercado tem ficado mais baixa e isso ajuda quem compra seminovos. Então, o que você precisa considerar? Primeiro, depreciação, o maior custo invisível quando vai somado ao tempo combustível, preço por litro, consumo, km rodado. Seguro, varia muito por modelo e por perfil, mas é conta fixa e relevante. IPVA, que é calculada sobre o valor venal, alíquotas que variam por estado. Manutenção corretiva e preventiva, peças, revisões, óleo, filtros, freios, amortecedores, pneus. Estacionamentos e pedágios, financiamento e juros. Esses itens juntos formam a ponta do iceberg. Estudos recentes mostram que a variação é muito grande, mas muitos relatos e levantamentos colocam a conta média mensal de um carro popular entre 1.200 a 2.500 em média, dependendo do uso, região e se foi financiamento. Usando dados de setembro de 2025, a gente tem uma média aí geralmente de R$ 6 o litro, variando de estado para estado. Tem lugares que você consegue achar por 5, 4 e pouco, mas basicamente esse é o valor. Seguro médio varia muito também, mas muitos hatch populares ficam entre 2.000 e 4.000 por ano, dependendo do perfil. O IPVA, que é o valor venal vezes a alíquota do estado, né? Geralmente fica entre 2% e 4% para automóveis de passeio. A desvalorização em 2025. O mercado de usados tem mostrado uma desvalorização média anual bem mais leve que o ano passado, um índice próximos a 6, 7% negativo, né, em levantamentos de mercado. Sem contar que os novos têm queda maior no primeiro ano, né? Pô, mas fazendo uma conta básica aqui junto comigo, com um carro usado, num exemplo bem realista, a gente vai montar um exemplo simples. Para um carro vamos colocar um carro de 55 mil aqui, tá? Um carro legal, que tá em condição boa. A gente vai supor um uso de 1.000 km por mês, tá? 1.000 km por mês, sendo no caso um uso diário moderado. E um consumo médio aí de 13,5 km por litro. Então seria um carro aí econômico, que aí no caso seria um carro um pouco mais novo, né? Um carro ali de 2019, 2020. Bom, supondo uma depreciação anual média de mercado de 6%, que é o cenário de usados em 2025, esse carro vai perder 3.300 por ano, ou seja, R$ 275 por mês de desvalorização. Combustível, consumo de 1.000 km dividido por 13,5 km por litro, aproximadamente 74 litros por mês. Um preço médio de R$ 6, vamos colocar 6,17 aqui, que é o preço onde eu moro. A gente multiplica os 74, multiplicado pelo preço do litro, que vai dar em torno de 457. Aí entra o seguro também, né, tomando um valor médio anual aí de 2.700 num bom seguro, um valor ilustrativo e conservador aí de 225 por mês. Um IPVA com a alíquota aí de exemplo de 3%, a gente multiplica pelo valor do carro, que vai dar aí cerca de 1.650 por ano, em torno de 137,50 por mês. Bom, a manutenção, pneus, óleo, enfim, troca de óleo, filtros e outras revisões pequenas. A gente vai reservar aqui 150 por mês para fazer aí algumas revisões básicas mesmo, kit de óleo, filtro, essas coisas. Geralmente fica entre 150, 380, 400, dependendo aí da marca que você vai comprar, né? Aí isso conta também com pneus, né? Pneu geralmente dá muito problema, pode furar, pode murchar, enfim. E aí tem pneu aí na casa de 330, 400, dependendo do modelo aí que você for comprar, né? E muitas vezes o barato vai sair caro, vai desgastar muito mais rápido, dependendo do uso também, né?
Mas se caso você paga estacionamento ou pedágio ou alguma coisa assim, fica em torno de, ou vamos colocar aí numa faixa de estacionamento mensal. Em cidade grande, geralmente tá em torno de 150, 400. Mas vamos considerar uma média de 250 por mês. E é só no final dessas contas básicas aqui que a gente fez, tá bem por alto mesmo, vai depender muito da sua realidade aí. Mas nessa realidade que é a realidade de muita gente, deu em torno de 1.565 por mês, tá? Isso aí contando os gastos normais, tá? Esse é um cenário realista para um usado econômico rodando 1.000 km por mês, sem o financiamento, né? A gente não contou aqui financiamento. Se você financiou, as parcelas vão entrar nesse cálculo aí e vai aumentar mais ainda, né? Mas claro, você consegue diminuir bastante isso aqui, tá? Sem contar financiamento, você consegue diminuir isso aqui bastante. Em questão de combustível, comprando um carro 1.0, comprando também um carro mais barato, né? A gente colocou na conta aqui um carro de 55 mil, mas você comprando um carro mais barato aí, entre 40 a 35 mil, tem regiões que você consegue achar alguns carros aí, antigos, né? Geralmente 2012 ali, 2011, mas você consegue, assim, garimpando, você consegue achar carros com bons, né? Um pouco antigos, mais bons, que você vai conseguir aí suprir seu dia a dia. Mas se você usar o carro para trabalhar mesmo, né? Rodar aí 2.000 km por mês, enfim, tudo vai dobrar as contas que a gente fez aí, né? Se você também mora numa capital e paga estacionamento, né? Como eu falei, se for o estacionamento mais caro, tudo isso vai entrar na conta, né? Mas o que vai realmente mudar aqui de um estado para o outro, geralmente é as alíquotas, né? O combustível, o seguro. Então vai aí da sua realidade, né? Aqui a gente fez só uma base pra gente ter uma certa noção que se caso você for comprar um carro aí, mais ou menos, né, um carro de 55, mas quais estratégias práticas para reduzir o custo sem sacrificar a sua segurança, né? Primeiro e o mais óbvio é comprar um carro usado, né? Modelos aí, como eu falei, com uma boa revenda, histórico de manutenção bom. Segundo, negocie o seguro, faça a cotação em várias seguradoras, porque tome muito cuidado com isso. Tem muita gente que vai querer lhe passar a perna. O preço vai mudar muito aí por perfil e por corretora, né? Então faça pesquisas muito bem feitas antes disso, né? Use comparadores também pela internet. Uma outra coisa também é você rodar de maneira correta, né? Ver os horários que você roda, né? Isso faz toda a diferença. Quanto mais você fica parando o carro, acelerando, parando, isso vai gastando cada vez mais combustível. E também desgastando também a questão do freio, tudo isso do carro. Câmbio, se for câmbio manual, então tudo isso vai influenciar no final, né? Quarto ponto, fazer a manutenção preventiva, trocar óleo, filtros na hora, evitar despesas maiores depois. Há muita gente acha que isso é gasto, mas isso é evitar um gasto maior, cara. Se você não faz uma preventiva, né, ali recorrentemente, em uma hora você vai acabar aí tendo que gastar muito mais numa manutenção corretiva. E principalmente falando de carro usado, né? Que você, assim que você comprar, você tem que mandar logo para uma preventiva, fazer ali uma geral, ver o que é que tá precisando, porque senão você pode aí acabar no meio da rua sozinho aí, então. Questão do pneu, eu já falei, né? Que é questão do custo-benefício. Procuram que seja barato, ou o mais barato possível, mas não tão barato, tá? De forma que ele desgaste muito rápido. Faça pesquisa de marcas, no caso. E outra coisa muito importante é você ter atenção, tá? E essa aqui é uma coisa meio óbvia, mas a atenção vai te livrar de estar tomando multa aí o tempo todo, tá? Essa é uma coisa que acontece com muita gente. Toma multa arruda aí, multa de velocidade, multa de não sei o quê. E também ficar ligado aí para sempre em locais onde tenham câmeras, se for possível, né? Para que caso haja aí algum tipo de multa ali, você possa recorrer, né? Se foi erro aí do Estado. Quando não vale a pena comprar um carro zero. Se você não tem 30% de entrada aí pelo menos, e vai precisar financiar a maior parte dele, não compensa, tá? Comprar usado aí bem escolhido com financiamento menor ou à vista, se possível, te dá margem de segurança. Menos risco de ficar preso aí numa parcela e mais probabilidade de vender sem prejuízo extremo. Porque quanto menor a tua entrada, mais parcelas vão ser e mais juros vão entrar em cada mês, né? E aí também cabe você pensar também na amortização. Se você usa aí seu carro para trabalhar, ou caso não use, é bom você também usar aí no final de semana para você juntar um pouco mais de dinheiro aí para poder fazer a amortização, né? Adiantar algumas parcelas do final. E aí vai diminuindo cada vez mais as parcelas, tendo um abatimento aí do valor total, né? Para não ficar tão
Aqui na descrição vão estar alguns links importantes aí em relação a veículos, em relação a carros, cursos também que eu tenho parceria aí, enfim, no nicho automotivo, então olha aí a descrição. E resumindo é isso, ter um carro no Brasil não é só luxo muitas vezes, né, é necessidade para muita gente, mas não precisa ser um roubo, né, não precisa ficar aí, não precisa ser sua cruz. No exemplo que eu dei, ficou um pouco mais de 1.500 por mês, tá, naquele carro que eu dei o exemplo, mas você tem como diminuir isso aí deixando em torno de 800, como eu falei, comprando um carro mais barato do que nessa faixa e fazendo tudo que eu falei, né. Enfim, foi um vídeo bem curto, um vídeo bem resumido, só pra gente ter uma ideia do quanto é realmente, né, complicado você sustentar um carro, né, por mês no Brasil, né. É isso, até o próximo vídeo, valeu!